Bom dia, queridos do YouTube, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o pastor Deolano, querido, que vos fala. Nessa manhã nós vamos falar sobre a idolatria, né? Referência bíblica, Isaías capítulo 45, versículos de 20 a 24, o próprio Deus falando com vocês diretamente. Veja o que Deus fala sobre aqueles que vivem na prática da idolatria pagã e morrem nela. Assim diz Deus: nada sabem os que conduzem as suas imagens de escultura feitas de madeira em procissão, e rogam a um Deus que não pode salvar: olhai para mim, vós todos os termos da terra, e sereis salvos, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e confessará toda a língua. Até a mim virão, mas serão envergonhados todos os que se irritarem contra mim, diz o Senhor Deus. Então, meu querido, aqui Deus foi claro. Ele disse aí: você que vive na prática da idolatria, cultuando a imagem de escultura feitas de madeira em procissão, você nada sabe. Você está rogando a um Deus que não pode salvar. Ele diz: olhai para mim, vós todos os termos da terra, para que você seja salvo. Aí ele diz aí: por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e confessará toda a língua. Até a mim virão, mas serão envergonhados todos os que se irritarem contra mim, diz o Senhor. Então, quem vive na idolatria e morre nessa prática, chega diante de Deus, é envergonhado diante da glória dele, porque passou a vida inteira na terra irritando a ele, tentando representar Deus com uma coisa superficial, uma imagem de gesso, de madeira, de concreto, um quadro na tela. Irrita Deus, porque ele é Deus vivo. Então, quem vive nessa prática e morre nela, chega diante de Deus no dia do juízo, quando morre, é envergonhado, julgado e lançado no inferno. Mas, infelizmente, isso aconteceu há milênios atrás e continua acontecendo hoje. Em Êxodo capítulo 20, versículo 4, Deus deu os mandamentos para Moisés e disse ao profeta para ele falar para o povo: não farás para ti imagem de escultura alguma, nem prestarás culto a elas, nem se curvarás diante delas, nem prestarás culto a elas, porque eu sou o Senhor vosso Deus, e sou o Senhor vosso Deus zeloso. Mas o povo fez no passado imagens, prestaram culto a imagens, se curvaram diante de imagens. Se passaram séculos, e até hoje, no século XXI, o povo continua na idolatria, prestando culto a imagens, se curvando diante de imagens, seja no Nordeste do Brasil, em qualquer lugar. A idolatria é gigantesca. Gente, em nome de Jesus Cristo, saiam da idolatria. Se entregue para Jesus Cristo, Deus vivo, porque Ele está vivo. Nenhuma imagem, nenhum quadro, nenhuma tela, nenhuma pintura, caricatura, gravura, nenhum crucifixo, nenhuma cruz representa Jesus, gente. Jesus está representado na sua palavra. Ele está vivo. Quem vive nessa prática da idolatria, cultuando a imagem, não importa se é de madeira, de gesso, de barro, de concreto, de ferro, se é quadro, tela, pintura, caricatura, cruz, crucifixo, qualquer forma de representação, Deus condena a idolatria. E muitos já morreram nessa prática no século passado e estão sofrendo no inferno, porque o ser humano é imortal. A vida não termina aqui na terra, a vida segue só a eternidade. E a Bíblia condena a idolatria do início até o final. Lá em 1 Coríntios 6,10 diz que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Em Apocalipse, o último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 21, versículo 8, diz que os idólatras serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, significando morte eterna, o inferno, separação de Deus. Então, meus queridos, você quer lembrar de Deus, como diz: ah, pastor, é para lembrar. Não, você quer lembrar de Deus, obedeça a palavra dele. Tudo aquilo que Deus fala, obedeça, porque quando você obedece, você está agradando a ele, lembrando dele. Mas quem vive na idolatria não se lembra de Deus. Ao contrário, irrita ele. Ele fala aqui em Isaías, capítulo 45, versículos de 23, por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça, que diante de mim se dobrará todo o joelho e confessará toda a língua. Até a mim virão, mas serão envergonhados todos os que se irritarem contra mim, diz o Senhor Deus. Então, quem vive na idolatria, irrita Deus, e se morre nessa maneira, nessa prática, fazendo isso, quando morre, chega diante dele, é envergonhado diante da glória dele, é julgado, condenado e lançado no inferno. Contra a face não há argumento, gente. Nenhuma imagem representa Deus, não. Aí você vê as pessoas vão lá para o Rio de Janeiro, se prostrar diante de uma imagem feita de concreto, não sei se é concreto, se é de que forma é aquela imagem, e acham que ele é o Cristo Redentor, se curvam diante dele, daquela imagem, de uma idolatria, e achando que aquele Cristo ali abençoa o Rio de Janeiro. Meu querido, ali não é nem um Cristo Redentor, não abençoa nada. Ali é idolatria.
O Cristo Redentor está vivo, em que Jó disse, eu sei que meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre toda a terra. Jó 19, 25, Jó está falando sobre o futuro, quando Jesus viria. E ele está vivo, meu querido, Jesus está vivo. Então quem vive na idolatria, nessa prática, e morre dessa maneira, segundo as palavras do próprio Deus, chega diante dele envergonhado e lançado no inferno. Contra fatos, gente, não há argumentos. Não adianta tentar argumentar. Contra a verdade da palavra de Deus, não tem argumentos. Ou você acredita na palavra de Deus, ou você não acredita. Agora, a verdade, ela é plena. Por isso a Bíblia diz, a palavra de Deus não é minha, do pastor Deolano, não é de ninguém, é a palavra de Deus. É a palavra soberana do Criador dos céus, da terra e do universo. E ele diz, Isaías capítulo 45, versículos de 20 a 24, nada sabem os que conduzem as suas imagens de escultura feitas de madeira em procissão, e rogam a um Deus que não pode salvar. Olhai para mim, vós todos os termos da terra, e sereis salvos, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e confessará toda a língua. Até a mim virão, mas serão envergonhados todos os que se irritarem contra mim, diz o Senhor. Então quem vive na idolatria, irrita a Deus, que Ele é vivo, Ele é soberano, Ele está acima de tudo e todos. Então você não pode jamais tentar representar Deus que está vivo, através de uma imagem, de um quadro, de uma tela, de uma pintura ou de uma caricatura. Eu falei no Face, falei no Instagram, falei aqui, o profeta Isaías, o homem que mais teve revelações de Deus sobre a vinda de Jesus, ele disse lá em Isaías 53, 2, que ele não tinha nenhuma beleza, nenhuma formosura, para que ninguém o desejasse. Então, segundo Isaías, Jesus veio na terra sem nenhuma beleza, sem nenhuma formosura, para que ninguém o desejasse. Aí você vê pessoas que têm quadros de homens com olhos azuis, olhos verdes, cabelão, pele clara, dizendo que ele é Jesus. Ali não é Jesus, meu querido. Jesus não tem nenhuma beleza quando ele veio na terra. Porque ele sabe o que ele criou. Ele veio sem nenhuma beleza para que ninguém desejasse, para que ele cumprisse a promessa de Deus. Então, fuja da idolatria e se entregue para Deus, Jesus Cristo, Deus vivo. Forte abraço. Até amanhã de manhã, querendo Deus em nome de Jesus.